Olá pessoal, sou o professor Cleiton Batista. Sejam todos bem-vindos ao curso de Gramática para Professores. É um curso de gramática, mas, à medida do possível, nós discutiremos questões de abordagem em sala de aula. Então aqui tanto a gente discute questões da própria gramática em si, mas também como seria melhor a forma de abordagem, ou seja, qual seria a melhor forma de aprendizagem para os alunos. Nós trabalharemos hoje as classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. De início, a gente às vezes trabalha com os alunos cada classe de maneira separada, então a gente passa meses no substantivo, depois adjetivo, depois verbo, numeral, pronome, essas coisas. Acontece que essa abordagem de ensino, ela fragmenta e não dá a visão do todo no texto, ou seja, às vezes a gente trabalha as 10 classes de palavras, mas o estudante, o aluno, não tem noção de como que elas se conversam no texto, de como que elas se harmonizam no texto, ou seja, não tem noção de como a sintaxe se organiza do próprio texto. Então, a primeira coisa que eu acredito que seja importante os alunos entenderem, claro, estudar classe por classe é importante, mas a primeira coisa é sempre fazer com que nós tenhamos, e eles e os professores também, uma visão global, uma visão holística das classes de palavras, uma visão de como essas classes se harmonizam. Então, para isso, acredito ser importante trabalhar a ideia básica de classes variáveis e classes invariáveis. Depois, classes que seriam núcleos e classes que seriam adjuntos, vamos pensar dessa forma. Então, o que seria núcleo e o que seria adjunto. E é óbvio que, à medida do possível, se for no ensino médio, sobretudo, você pode trabalhar as questões de relações sintagmáticas. Às vezes, surte mais efeito trabalhar dessa forma do que de relações sintáticas, tá? Pensando sempre na questão do uso, gente. Vamos, então, partir para o texto. A minha discussão, a minha ideia é, no primeiro momento, que nós entendamos a importância e as classes variáveis e invariáveis. Então, a primeira coisa é o aluno ou qualquer estudante olhar para um texto e conseguir distinguir o que é, no texto, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e como essas palavras se harmonizam. A importância disso se dá da seguinte forma: classe de palavras tem a ver com a morfologia. Então, nós precisamos entender como que essas palavras mudam de forma. Quais mudam de forma, que serão as classes variáveis ou flexionáveis ou flexíveis, tanto faz. A gente costuma chamar de classes variáveis. E quais delas não mudam de forma, que seriam as classes invariáveis, tá bom? Então, olhemos aqui para este pequeno texto. Aquelas duas crianças pequenas brincavam alegremente no parque, enquanto os pais as observavam de longe. Ao entardecer, todos voltaram. Gente, que já tem um problema aqui. Todos voltaram. Vamos aqui retificar. Todos voltaram para casa, cansados, mas felizes. Então, vamos observar aqui as classes de palavras. A primeira coisa que eu acho que é importante saber, gente, é já essa observação de Platão. Nós precisamos observar sempre aquilo que é o ônoma, que é o nome. Então, vamos procurar primeiro o substantivo, que seria o núcleo de um sintagma nominal, de um grupo nominal, de um grupo sintático, e depois o verbo, que seria o núcleo de um sintagma verbal. Então, observemos os substantivos. Nós temos aqui quais substantivos? Nós temos a palavra criança, que é substantivo. Crianças, que é substantivo. Nós temos parque, que é substantivo. Nós temos pais, que é substantivo. Nós temos casa, que é substantivo. Está aqui os principais substantivos. Aí nós vamos ver agora que palavras são
voltadas para esse substantivo. Nós temos aqui a palavra pequenas, concordando com o substantivo. Então, esse pequenas aqui, gente, é um adjetivo, concordando com o substantivo. Nós temos a palavra duas, classificado como numeral, e temos a palavra aquelas, classificado como pronome. Tá, gente? Pronome. Muito bem. Ainda voltando no substantivo, nós temos a preposição em aqui, olha, que é invariável, mas nós temos o que é o artigo. Então, nós temos aqui o artigo o, concordando aqui com o parque, no parque. Então, nós temos esse em, mas que é a preposição. O em mais o que deu o no, gente. Certo? Nós temos aqui os pais, que é o artigo, que está aqui concordando com o substantivo. Nós temos este pronome, que está substituindo o termo crianças aqui, é um anafórico. Nós temos ainda, cansados, é um adjetivo, que está se relacionado a todos aqui, né, gente, esse pronome todos aqui, que retoma crianças e pais, neste caso, gente. Bom, o primeiro caso é esse, gente. Nós temos um verbo, temos o termo alegremente, que é um advérbio, advérbio de modo, o mente, geralmente, não é regra absoluta, mas o sufixo mente é, geralmente, um formador de advérbio a partir de adjetivos. Então, por exemplo, frio, friamente, calmo, calmamente, tranquilo, tranquilamente, amoroso, amorosamente, alegre, alegremente e por aí vai. Tá? Então, aqui é um advérbio a partir do adjetivo alegre. O advérbio se relaciona com o verbo, não é mais com o substantivo, nesse caso, tá? Nós temos aqui o enquanto, que é uma conjunção. Tá? Já estou abreviando, vou deixar só aqui. Que é uma conjunção. Observavam, que é um verbo também. Nós temos aqui, gente, o longe é um advérbio e o de preposição. Nesse caso, de longe vai ser a chamada locução adverbial. Aqui, entardecer, gente. Agora, é importante aqui, entardecer seria um verbo, o verbo entardecer. No entanto, neste contexto, nós temos aqui, ao entardecer, ele está numa função substantiva. Por que está numa função substantiva? Porque o artigo está acompanhando aqui, gente, ao entardecer. Aqui nós temos o artigo que o acompanha. Temos aqui a preposiçãozinha, gente, ao entardecer. Bom, a primeira coisa é essa, gente, o artigo vai sempre substantivar qualquer palavra, isto é, qualquer palavra antecedida de artigo, gente, será sempre um substantivo, tá? Então, sempre que eu tiver um artigo antes de qualquer palavra, será um substantivo. Por exemplo, cantar, verbo, o cantar, substantivo. Falar, verbo, o falar, substantivo. Entardecer, verbo, o entardecer, substantivo. Nesse caso aqui, gente, tá? O todos é um pronome. Voltaram, mais uma vez, é o verbo. Para é uma preposição. O mas é uma conjunção. E o feliz é um adjetivo, gente. Pronto, aqui está o adjetivo. Bom, a partir disso, já podemos discriminar o que é palavra variável de palavra invariável. Por exemplo, aqui, gente, esse enquanto nunca vai se flexionar. Então, nesse caso aqui, vou colocar o i. É invariável, tá? Enquanto é invariável. A conjunção mas aqui, olha. Se você pegar assim, ele estudou, mas não passou, o mas não muda, será sempre o mas. Ou seja, a sua estrutura física, a sua forma não sofre alteração.
O enquanto não sofre alteração. Então, essa conjunção é uma palavra inalterável. Ela é uma palavra invariável. Assim como a conjunção mas é a palavra invariável. Assim como a preposição, gente, também é invariável. Certo? Então, nós já estamos compreendendo aqui quais são as palavras invariáveis. Preposição é invariável. Conjunção é invariável. Preposição invariável. Então, quais são as palavras invariáveis? O advérbio é invariável. Por exemplo, aqui, se eu dissesse, ele trabalha alegremente, fica no singular. Eles trabalham alegremente, ela trabalha alegremente, alegremente todos saíram de casa. Então, alegremente não sofre alteração na sua forma. Então, o advérbio também é classe gramatical invariável, tá? O longe também é invariável, nesse caso aqui. Então, advérbio, classe gramatical invariável. A não ser que, às vezes, os trabalhos são longes, aí pode ser que funcione como substantivo, não? Depende muito do contexto, às vezes, tá, gente? Mas aí já entendemos. Classes variáveis e classes invariáveis. Se você observar agora, se eu fizesse uma pequena alteração aqui, gente, em criança, se eu tirasse o S aqui, eu não poderia ter duas crianças no padrão. Aqui seria pequena e aqui seria aquela. Então, eu poderia ter aquela criança pequena. Então, por que eu tenho uma alteração, gente? Porque o substantivo é classe gramatical variável. Pronome é variável. Numeral, variável. Adjetivo, variável. O verbo varia, né? Varia, por favor, gente. A gramática não aceita. Varia, né? Varia, tá? Parque, variável. Então, nós já entendemos o que pais, né? Que poderia ser pai, poderia ser pais, que poderia ser ou, poderia ser os. Então, essas palavras aqui, que podem sofrer alteração, elas são chamadas de classes gramaticais, gente. Variáveis, que são variáveis. Aqui é variável e aqui é variável. Então, nós observamos o que? No texto, o que são classes variáveis e classes invariáveis, pessoal. Tá? Então, o verbo que é invariável. Porque se você observar de novo aqui, olha, se fosse aquela criança pequena, brincava, sofre alteração. Então, classes variáveis são aquelas que sofrem alteração na sua forma, lá no texto, na frase, na estrutura. Classes invariáveis são aquelas que não sofrem flexão, não sofrem alteração. E isso já nos ajuda a entender princípios de concordância verbal e nominal. Por quê? Porque, se nós observarmos bem, gente, só podemos flexionar, essa questão de concordância só se dá nas classes gramaticais variáveis. Não podemos trabalhar em concordância e harmonia com classes invariáveis. Então, concordância verbal e nominal, nós entendemos primeiro as classes variáveis. E nós já entendemos o princípio básico de concordância nominal a partir desse entendimento. Qual o princípio básico de concordância nominal? Olhe para cá. Nós observamos aqui o substantivo, gente, está aqui substantivo crianças. Substantivo. Foi o que nós observamos, que o adjetivo trabalha para o substantivo. O numeral trabalha para o substantivo. E o pronome trabalha para o substantivo. Então, nós vamos, para ficar mais bonito aqui, olha, trazer para cá. Então, nós estamos compreendendo o quê? Que o substantivo, ele é o núcleo de um sintagma nominal, nesse caso aqui é o sujeito da oração, e aí as outras classes ficam gravitando em torno deles, na verdade. Então, já observamos detalhes básicos. Vamos lá, gente? Concordância nominal. Adjetivo, numeral e pronome concordam com o substantivo a que se referem. Adjetivo, numeral e pronome concordam com o substantivo a que se referem. Outro caso aqui, gente, o artigo. O artigo trabalha também para o substantivo. Por que as? Porque retorna que tudo isso, aquelas duas crianças pequenas. E aí, olha aqui o adjetivo, porque são felizes, porque concordam com todos. Então,
Essas palavras, estamos aqui no princípio de concordância nominal. A outra coisa, olha que interessante. Se o substantivo é o nome, é o ônoma, é o tema do assunto, se ele é o nome, gente, a concordância é nominal. Qualquer palavra que se refere ao substantivo concorda com ele. Eu vou repetir. Qualquer palavra que se refere ao substantivo concorda com ele. Repito, princípio básico de concordância nominal. Qualquer palavra que se refere a um substantivo concorda com ele substantivo. Isso é muito interessante porque você vai entender bastantes coisas. Olha aí a minha fala, bastantes coisas. Você vai entender bastantes questões. Por que eu digo bastantes questões? Porque questões é um substantivo, então eu vou dizer bastantes questões. Como eu diria, muitas questões, poucas questões e algumas questões, gente. Tá? Esse é o princípio básico de concordância nominal. Bom, observamos já esses princípios básicos. Gente, pronomes, o pronome e o numeral, quando eles estão próximos a um substantivo, se referindo a um substantivo, são chamados de pronome adjetivo ou numeral adjetivo. Então, só para você ficar por dentro da história aqui, esse pronome aqui chama-se pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Esse numeral chama-se numeral adjetivo. Por quê? Porque eles têm a mesma função de um determinante do substantivo. Entendemos outra coisa. No princípio de concordância nominal, quem concorda com o substantivo? Os determinantes dele. Então, aqui nós temos, por exemplo, quem são os determinantes? Adjetivo, numeral, pronome e artigo são os determinantes dele, gente. Então, os determinantes concordam com o substantivo. O princípio básico é este aí, tá? Elevando um pouco mais a análise, nós vamos ter aqui, gente, ó, um advérbio. Só que aqui no par nós temos o quê? Nós temos preposição, artigo e substantivo. Preposição, artigo e substantivo, tá, gente? Só que quando nós pegarmos isso aqui, gente, nós vamos ter uma ideia geral, ó. Nós vamos ter um sintagma geral. Então aqui, se fosse na análise sintagmática, poderíamos até chamar de um SP, né, que é o sintagma preposicional. Só que isso aqui nós vamos chamar de locução adverbial. Nesse caso, a ideia que transmite a circunstância é uma circunstância de lugar. Então, nós temos aqui o quê? Locução adverbial de lugar, gente, tá? Entenda isso. Aqui é a mesma coisa, perceba. Preposição, artigo e, no caso, a palavra substantivada. Mas só que a ideia que nós temos aqui é uma ideia circunstancial. Essa ideia circunstancial aqui é uma locução adverbial com circunstância, com ideia de tempo. Então, aqui nós temos uma locução adverbial de tempo, gente. Basicamente isto, tá? Então, nós fizemos aqui um esqueleto básico de análise de classes gramaticais, tá? Eu vou encerrar esta análise com uma morfossintaxe, mas eu vou fazer já o quadro das classes de palavras variáveis e invariáveis. Você observa por que é importante isso? Porque quando vier para cá, nas invariáveis, ó, não tem concordância, alegremente não concorda, nesse caso aqui no parque não concorda com nada, ao entardecer não tem concordância, tá? O para não concorda, o enquanto não tem que concordar com nada, e o mas não concorda, ou seja, são palavras inflexíveis, invariáveis, elas não têm que mudar a sua forma, elas não se adaptam ao contexto, a outras formas. Vai ser sempre o mas, a não ser que mude de classe gramatical, gente, neste caso.